Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal de estudos. Eu me chamo Gemari e voltamos agora ao texto do Renato Nogueira Júnior, um ativista intelectual engajado em pesquisas e práticas afrocentradas no Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, ele nos diz o seguinte: a afrocentricidade é o que? Um paradigma baseado na ideia de que os povos africanos devem reafirmar o sentido de agência para atingir o que? A sanidade. Durante os anos de 1960, um grupo de intelectuais afro-americanos inseriram os estudos negros nos departamentos das universidades, começando a formular maneiras originais de análise do conhecimento. Em muitos casos, esses novos modos foram denominados de conhecimento numa perspectiva negra, na maior parte do conhecimento na academia americana. No fim dos anos 1970, Molefe Kete Asante começou a falar sobre o que? A necessidade de uma orientação afrocêntrica da informação. Em 1980, ele publicou o livro Afrocentricidade, a teoria da mudança social, o que promoveu pela primeira vez um debate detalhado do conceito. Embora o termo seja anterior ao livro de Asante e tenha sido usado por muitas pessoas, incluindo Asante nos anos 1970 e Kwame Nkrumah na década de 1960, desculpa gente, mas eu não consigo pronunciar, a ideia intelectual não tinha base enquanto conceito filosófico antes de 1980. O paradigma afrocêntrico é uma mudança revolucionária no pensamento proposto como uma correção construtural da desorientação negra, descentramento e falta de agência negra. A afrocentrista formula a pergunta: o que as pessoas africanas fariam se não existissem pessoas brancas? Em outras palavras, quais as respostas naturais que se deveriam dar nos relacionamentos, atitudes em relação ao meio ambiente, padrões de parentesco, preferência por cores, tipo de religião, referências históricas de povos africanos, se não tivesse ocorrido nenhuma intervenção do colonialismo e da escravidão? A afrocentricidade responde esta questão assegurando o papel central do sujeito africano dentro do quê? Do seu contexto histórico e, por consequente, removendo a Europa do centro da realidade africana. Desse modo, a afrocentricidade promove uma ideia revolucionária, porque estuda ideias, conceitos, eventos, personalidades e processos políticos e econômicos de um ponto de vista do povo negro como sujeito e não como objeto, baseando todo o conhecimento na autêntica interrogação sobre a localização. Isso torna legítimo perguntar: de onde vem a mina? Ou, onde está o humano? Você está sufocado com a pressão? Essas são avaliações e questões relevantes que permitem à pessoa que investiga precisar cuidadosamente o lugar da resposta, o lugar psicológico ou cultural. Com o paradigma da afrocentricidade, o que acontece? Admite o que? A centralidade de africanos, isto é, ideias e valores negros são tomados como as formas mais elevadas de expressão da cultura africana. Sua conscientização é um aspecto funcional para uma abordagem revolucionária do fenômeno. O aspecto estrutural e o aspecto cognitivo de um paradigma são incompletos sem um aspecto funcional. Há algo além do conhecimento num sentido afrocentrado. Existe também o fazer. A afrocentricidade sustenta que todas as definições são autobiográficas. Uma das suposições-chave da afrocentrista é que todas as relações são baseadas em centros e margens e nas distâncias de cada lugar do centro ou da margem. Quando o povo negro tem o seu ponto de vista centrado
tomando nossa própria história como centro, então nós nos enxergamos, né, como agentes, atores e participantes, ao invés de marginalizados na periferia da experiência política ou econômica. Com esse paradigma, seres humanos descobriram que todos os fenômenos são expressos através de duas características fundamentais: espaço e tempo. Além disso, no momento que compreendermos que as relações se desenvolvem e o conhecimento se amplia, nos tornamos aptos a apreciar as questões considerando o espaço e o tempo. A intelectual ou ativista afrocentrada sabe que um modo de expressar afrocentricidade se chama demarcação. Quando uma pessoa traça uma fronteira cultural em torno de um espaço cultural particular num tempo humano, isso é denominado de demarcação. Isso pode ser feito através do anúncio de um determinado símbolo, da criação de laços especiais ou da menção de heroínas e heróis da história e cultura africana. O que significa que, fora a citação de pensadores revolucionários da nossa história, ou seja, além de Amilcar Cabral, Francis Fanon, Malcolm X e Kwame Nkrumah, nós devemos estar preparados para ações imediatas, conforme nossa interpretação do que é melhor e mais interessante para o povo negro, isto é, de pessoas negras enquanto população historicamente oprimida. Isso é extremamente necessário para o avanço nesse processo político. A afrocentricidade é a essência de nossa regeneração, porque ela é a orientação com a qual filósofos contemporâneos como Haki Madhubuti e Maulana Karenga, entre outros, têm articulado uma imagem mais interessante do povo africano. O que é melhor do que operar e agir segundo o nosso próprio interesse coletivo? O que é mais gratificante do que enxergar o mundo com os nossos próprios olhos? O que repercute mais nas pessoas do que compreender que somos o centro da nossa história e não qualquer um? Se nós podemos, durante o processo de conscientização, reivindicar nosso espaço como agentes da transformação progressiva, então podemos modificar a nossa condição e mudar o mundo, se entendermos as características gerais da afrocentricidade, também como aplicações práticas de campo. As 5 características do método afrocêntrico são: o método afrocêntrico considera que nenhum fenômeno pode ser apreendido adequadamente sem ser localizado primeiro. Um fenômeno deve ser estudado e analisado a partir das relações de tempo e espaço psicológicos, e ele deve sempre ser localizado, ou seja, esse é o único modo para investigar as complexas inter-relações entre ciência e arte. Projeto e execução, criação e manutenção, geração e tradição e tantas outras áreas atravessadas pela teoria. O método afrocêntrico considera o fenômeno múltiplo, dinâmico e em movimento, e, portanto, é imprescindível para uma pessoa notar cuidadosamente e registrar de modo preciso a localização do fenômeno em meio às flutuações. O que significa que o investigadora deve saber onde ele ou ela se encontra nesse processo. O método afrocêntrico é uma forma de crítica cultural que examina a ordem e os usos etimológicos das palavras e termos para reconhecer a localização das fontes de um autor ou autora, o que nos permite articular ideias com ações e ações com ideias baseadas no que é pejorativo e ineficaz e baseada no que é criativo e transformador em níveis políticos e econômicos. O método afrocêntrico procura descobrir o que está por trás das máscaras da retórica do poder, privilégio e hierarquia, para estabelecê-lo como o principal lugar de produção de mitos. O método estabelece uma reflexão crítica que revela que a percepção do poder monolítico não passa da projeção de uma armação de aventureiros. O
método afrocêntrico localiza a estrutura imaginativa de sistemas econômicos, partidos políticos, política de governo, forma de expressão cultural através da atitude, direção e linguagem do fenômeno, seja ele texto, instituição, personalidade, interação ou evento. Bom, na próxima aula, nos nossos estudos, nós falaremos sobre o